Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Técnico Industrial e hoje trazendo aqui para você um boletim diário e, na verdade, esse é uma estreia, então vou estar trazendo para você todo dia um boletim diário de assuntos que foram tratados, foram discutidos lá no nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, se você não faz parte do grupo de WhatsApp, se inscreva no canal e venha fazer parte do grupo de WhatsApp, que é o grupo dos inscritos no canal. Lá todo dia tem assuntos diversos, tratamos de temas do mundo, né, dos técnicos industriais, das nossas atividades, de alguns acontecimentos aí no mundo técnico, no mundo de tecnologia, e vou trazer então um resumo do que foi falado, fazer algumas observações do que foi falado sempre no dia anterior, e no caso, trazendo hoje, ainda que seja dia 15 de 10 de 2025, vou trazer aqui para você, nesse áudio, um boletim do dia 13, que girou em torno de um dilema que muita gente ainda tem, que é se MEI pode ou não pode se registrar no CRT, e mais, quem pode assumir o TRT e responsabilidade técnica por essa empresa. Bom, são vários temas. No primeiro tema, a confusão entre MEI e técnico. Logo cedo surgiu a dúvida: o MEI com KNAI de pedreiro ou eletricista pode registrar no CRT? A primeira reação foi a mais comum, que é dizer que o MEI não tem vínculo com o conselho. Essa visão é ainda muito presente, mas está incompleta. Se a atividade do MEI, que o MEI exerce, é uma atividade técnica listada nos CNAEs reconhecidos pelo CRT, ele deve sim se registrar, e no CRT, é importante lembrar, não há custo para MEI, nem de registro, nem de anuidade. Lembrando que tem a discussão que o MEI não poderia ser atividade técnica, no entanto, o CREA, inclusive, está até montando alguns MEIs que têm alguns quinais de atividades técnicas, e o nosso conselho está registrando também, se o CREA, enfim, está registrando, o nosso conselho registra também, não vou entrar muito nessa discussão aqui, mas o fato é que o MEI pode se registrar no Conselho Regional dos Técnicos Industriais, e nesse momento, apesar eu pessoalmente entender que MEI não poderia ser atividade técnica, eu oriento e correr registrar, para não ter problema com o CREA nem com o próprio CRT. Então, vale lembrar que o custo de registro não tem custo de registro e também não tem anuidade. Num segundo tema, a questão girou em torno do responsável técnico e a emissão do TRT. Aqui está um ponto crítico. Se MEI não dá automaticamente o direito de ser responsável técnico, o fato de você ser MEI, de ter a empresa, mesmo registrado no CRT, o MEI precisa atender os requisitos fundamentais. No caso, ele tem que ter um técnico habilitado. Se o profissional, digamos que o profissional ele tem uma empresa, ele tem um MEI. Se ele é um técnico habilitado, se ele está registrado no CRT, ele pode sim, não só pode, indico até, como deve registrar o seu MEI junto ao CRT. Agora, se o MEI ele não é técnico e ele exerce atividade técnica, ele pode contratar um técnico para ser responsável por sua empresa. Ou seja, o MEI ele pode se registrar no CRT? Pode, se for atividade técnica. Se a atividade que ele estiver exercendo, ele entender que é atividade técnica, ele pode. Daí o MEI pode assinar o TRT? Na verdade, não é o MEI que assina o TRT, que emite o TRT, é o profissional responsável por esse MEI. E no caso, se ele tiver um responsável técnico que tem formação técnica e é registrado no conselho, aí sim, ele registra a sua empresa, enfim, essa pessoa, esse profissional, ele vai emitir a RT, o TRT, e vai indicar que aquele serviço está sendo feito pela empresa. Tá bom? Claro, estou falando aqui um pouco corrido, até se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu explico melhor. E uma outra questão, se o profissional se ele tem apenas um curso profissionalizante ou prática de obra, por exemplo, ele pode ser MEI?
mas se ele pode ser MEI, pode ser MEI, mas não pode assumir um TRT, ele não pode ser o responsável técnico pela empresa. Para ser responsável técnico pela empresa, ele precisa ser um técnico habilitado, ser registrado no conselho, para daí sim ser o responsável pela empresa. E, enfim, lembrando, se a empresa não tem um responsável técnico, se ele, o dono da empresa não é o responsável técnico, ele pode, não só pode, como ele deve contratar um profissional aí para ser o responsável técnico pela empresa. E também, né, ser responsável pelas atividades técnicas, não é só ir lá e assinar pessoal pela empresa, tem que realmente participar. Um outro tema é quanto ao preenchimento do TRT. O outro ponto levantado foi sobre o preenchimento do TRT, especificamente de cargo e função. Vale lembrar que para preencher o TRT de cargo e função tem que tem que ser feito pelo sistema SIM7, o mesmo local lá que nós fazemos o preenchimento do TRT de cargo e função, você tem o campo lá que você vai preenchendo como cargo e função. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como preencher esse TRT. E vale lembrar, uma boa observação quanto ao preenchimento do TRT de cargo e função, vai chegar um momento lá que ele vai perguntar se é um TRT de cargo técnico ou função técnica. Aí, vou esclarecer aqui que cargo técnico é a ocupação instituída na estrutura organizacional da pessoa jurídica, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e remuneração, caso remuneração correspondente, para ser provida exercida por um titular com formação profissional. A função técnica, por sua vez, é a atribuição ou conjunto de atribuições que a pessoa jurídica confere individualmente a determinado profissional para execução de atividades para cujo desenvolvimento seja necessário um conhecimento técnico específico. A diferença entre cargo e função é que o cargo é a posição que uma pessoa ocupa dentro de uma estrutura organizacional. E a função é o conjunto de tarefas e responsabilidades que podem corresponder ou não a um cargo. Ou seja, não há cargo sem função, muito embora haja função sem cargo. O profissional poderá registrar na mesma TRT, no mesmo TRT, simultaneamente as atividades técnicas de desempenho de cargo e de função técnica de acordo com o seu vínculo. Então, assim, ó, não há cargo sem função, muito embora haja função sem cargo, ou seja, se você for ter só uma função técnica, coloque lá a função técnica. Se você for ter a função, mas também o cargo, você coloca o cargo técnico. Lembrando, o cargo técnico está acima da função, porque o cargo técnico ele engloba a função técnica. Ok? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Um outro tema foi a orientação e fontes oficiais. Um colega veio de forma bem pertinente, fez um pedido importante, que é antes de repassarmos informações, vamos consultar as fontes oficiais, principalmente a lista de quinais, dos RT, no caso lá de nós estávamos discutindo a questão do que os técnicos podem, podem ou não podem registrar, as empresas podem ou não podem registrar no conselho, dentre outros assuntos que estávamos falando. E esse é um ponto crucial, que informações desencontradas confundem e atrapalham a classe, e é por isso que o boletim existe para orientar com responsabilidade. Um outro tema, que são oferta de responsabilidade técnica, também foi mencionado que para quem está em São Paulo e precisa de responsável técnico nas áreas, daí foi citada lá edificações, mecânica, eletrotécnica e meio ambiente, que existem colegas disponíveis, nesse caso, inclusive eu mencionei, que até então tem disponibilidade ainda para ser responsável técnico por mais empresas, mas, de qualquer forma, isso se estenda para todo o Brasil. Se alguma empresa estiver precisando de um responsável técnico, estiver com dúvida, pode entrar aqui no canal, venha fazer parte do canal, se inscreva no canal, venha fazer parte do grupo de WhatsApp do canal, para lá temos colegas do Brasil inteiro, quem sabe, conversando com os colegas aí, consegue atender as empresas aí na sua região. E, por fim, para encerrarmos,
Um grande resumo, que é a formação através do MEI, não isenta ninguém das obrigações técnicas, a, a formalização, desculpe, formalização através do MEI não isenta ninguém das obrigações técnicas. Se a atividade é técnica, tem que passar pelo conselho. Se exige responsabilidade técnica, então tem que ser registrado no conselho. Só quem é técnico pode assumir essa responsabilidade técnica. Lembrando, a empresa, seja qualquer empresa, ela não pode ser responsável técnica. A empresa é responsável econômica pela atividade. Ela é responsável pela exploração econômica da atividade. Agora, o responsável técnico é sempre uma pessoa física, é sempre um profissional, pessoa física, não uma empresa. Então, tenham isso sempre em mente, e faz sim toda a diferença. A informalidade pode até parecer um caminho curto, mas o caminho certo é o que garante autoridade e respeito à profissão, e respeito à sua empresa, respeito às suas atividades. E esse foi o boletim do dia 13, na segunda-feira de outubro de 2025. E mantenha-se informado, fortaleça a sua profissão e nunca repasse dúvidas como verdade. Técnico se baseia em normas, conselho e responsabilidade. Até o próximo boletim. Estamos juntos, técnicos do Brasil.